Bom dia a todos, vamos começar este culto com uma oração, amém? Pai, nós te agradecemos por tua bondade, por tua graça e misericórdia que nos alcança nessa manhã. Nós queremos te louvar, Deus, nós queremos entronizar o teu nome, cantar louvores a ti, Senhor Deus, nós queremos te buscar, entregar tudo que nós preparamos, tudo aquilo que nós somos para ti, Pai. Fica conosco durante esse momento, ministra os corações, edifica, exorta, Senhor Deus, os corações. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, que os nossos louvores possam se chegar até o Senhor, ó Pai, que nós possamos entronizar o teu nome. Abençoe a cada um que está aqui, os que estão a caminho, os que estão em casa, Senhor Deus, e louvarão junto conosco, Pai, de forma remota, que o Senhor possa estar alcançando a eles também, Pai. Abençoe a cada um presente, abençoe o Motiori, e nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é. Queremos te agradecer, no nome do teu Filho Jesus, amém. Amém? Vamos nos colocar de pé, momento de louvar o nome do Senhor. Fique à vontade para adorar o nome dele, tá bom? Acordar aí? Então agora a gente vai tocar de novo essa música. Agora eu vou pedir que vocês batam palma, tá bom? Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é, vem reinar.
tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Amém. Tá ligado meu violão? Ele saiu, mas depois parou de Será que é? Vamos lá. A próxima música que a gente vai cantar, ela fala sobre os nomes de Deus. Você pode ir. Deixa eu ver aqui. Ali, ó. Yeshua HaMashiach, né? Então, Deus Emanuel. Tem o próximo também. Eu não consigo. Jireh, que é o Deus da provisão. Shalom, que é o Deus da paz. Shammah, que é o Deus que sempre está presente, e é o Elohim, né? Então a gente vai escutar desses nomes, a respeito desses nomes na palavra de hoje. Então preste atenção, e aí vai ter uma explicação também na hora da pregação, depois dos louvores. Amém? Deus, tu és o meu Deus forte, grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pela qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, tudo governa, tudo governa. Amém. A próxima música, vamos aproveitar e trazer os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, amém?
e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui de novo, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Só para te adorar. Só pra te adorar. Louve, igreja. E fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Amor, faz uma oração pelas ofertas, por favor. Amém? Pai, nessa manhã entregamos nossas vidas em teu altar, Pai. Agradecemos, Deus, por cada um, Pai, que ofertou na tua casa. Obrigada, Jesus, que o Senhor possa prover todas as coisas que eles necessitam nessa manhã, Pai. Segundo a parte financeira, a parte do lar, da saúde, que o Senhor possa, Deus, retribuí-los, Pai, de uma forma grandiosa, Deus. Senhor, prover na casa de cada um, Deus, segundo a necessidade deles, Deus. Pai, abençoa esta igreja, Jesus, as estruturas, Senhor, que possamos sempre nos lembrar, Pai, que o Senhor merece tudo, porque a honra e a glória é para Ti, Deus. Abençoa-nos, Pai, nesta manhã e que possamos ser cheios da Tua presença e glorificar o Teu nome sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém.
de todas as provas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas irão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor, está em ti, querido Senhor. Amém. Miriam, você podia fazer uma oração? Senhor, obrigada por mais esse dia. Senhor, obrigada por estarmos aqui. Senhor, temos a possibilidade de estar louvando o seu nome, Senhor. Obrigada por essa semana, Senhor, por cada vida aqui. Que o Senhor esteja conosco agora também na mensagem e também na Santa Ceia, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do teu nome sempre, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Pastor Jorge? Bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz a todos os irmãos e também aqueles que nos assistem agora também nessa manhã. Para a mensagem de hoje eu tinha dado o texto para vocês no domingo passado, mas eu gostaria que vocês pudessem estar abrindo em Êxodo capítulo 3. De repente eu estou no livro de Atos, de repente eu pulo para no Êxodo capítulo 3, pulo para o Antigo Testamento, mas no discipulado, no retomar o caminho do discipulado, nós precisamos entender algumas coisas, a quem nós seguimos, tá?
E uma das coisas que vem sendo já há muito tempo, né? A pergunta é: quem és tu, Senhor? Quem é Deus? Tá? Essa pergunta tem permeado por toda a história. E nós temos falado dos milagres de Jesus, nós falamos então que as experiências de milagre, tanto eles falam que esse Deus faz, esse outro Deus também está fazendo, mas quem é esse Deus? Quem é o Deus dos cristãos? Aquilo que nós falamos, né? Então, uma das coisas que nós temos que ter uma identidade muito clara é de quem é Deus. Qual é o nome de Deus? Tá? Então, muitas vezes as pessoas falam: eu creio em Deus, né? Nós ouvimos muito isso falar. Aí, algumas vezes eu perguntei para essas pessoas, né? Perguntei para um espírita, perguntei para um católico, né? Perguntei para eles assim: qual é o nome de Deus? Me diz o nome de Deus, tá? E se perguntasse para nós cristãos, o que você diria? Qual é o nome de Deus? Você sabe o nome de Deus? Tá? Isso é uma coisa muito interessante, porque desde o Antigo Testamento, Deus se revelou. Tá? Deus se revelou de uma maneira muito... Ele se revelou dizendo quem Ele é, o que Ele faz. Tá? Ele se revelou desde o início e nós tentamos achar nomes para Deus. Tentamos achar... Então, aquela música que nós cantamos, o Felipe falou que eu vou explicar os nomes. Eu não vou explicar os nomes, eu vou explicar a origem, tá, desses nomes aqui. Por quê? Porque muitas vezes nós pegamos esses nomes e achamos que nele tem um poder mágico. Tem um poder mágico de você falar esse nome vai fazer uma coisa mágica para você. Vai fazer uma coisa poderosa para você. Tá? Então, eu quero trazer isso dentro da palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 3, eu vou fazer toda a leitura, porque ela é importante para a nossa compreensão. Eu creio que alguns de vocês leram o texto bíblico, mas eu quero trazer novamente. É um texto muito conhecido, filmes foram feitos, vários filmes foram feitos a respeito dessa passagem, também com as crianças, né? Nós encontramos músicas também, nós temos, né? Falando dessa passagem também, tá? Mas eu não encontrei muito música falando do eu sou, tá? Eu não encontrei, tá? Então, talvez o significado fica muito vago, né? Se a gente não compreender aquilo que Deus estava falando, o que estava acontecendo naquela época. Nós temos que contextualizar, nós temos que entrar naquela época, como se tivéssemos personagem naquele acontecimento, para podermos entender o que eles entenderam. E não fazer a contextualização, trazer a tradução para o dia de hoje e querer já, em forma de música, em forma de nomes, né, tentar decifrar aquilo que no contexto original, tá, não foi exatamente o que eles entenderam. Tá, ok? Êxodo capítulo 3. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Versículo 4. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor advertiu, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Versículo 7. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido.
Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Versículo 12. Deus respondeu: eu estarei com você, e este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Versículo 13, Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel, Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Jacó, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Yahvé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso, levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. 4:1. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Ok? Vamos orar. Querido Deus e Pai, o Deus que sempre está conosco, o Deus presente, o Deus que está aqui no meio de nós, nós te louvamos e te adoramos agora. Pela tua palavra, Pai, que seja revelada, e o teu Espírito, Pai, realmente abra o nosso entendimento e o nosso coração, para entendermos a tua palavra e para colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou e tem nos ensinado. Pai, obrigado, porque temos essa oportunidade ainda de estar reunidos, te adorando e ouvindo a tua palavra, e que essa palavra nos leve a uma vida de comunidade, ó Pai, a uma vida não só, Pai, de conversão a Ti,
mas de conversão ao nosso próximo também, o qual nós vamos expressar isso também, ó Pai. Pai, quando participarmos da Tua ceia, agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor nos prepara, Senhor, e queremos agradecer-te, louvando em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante. A Bíblia, ela não foi escrita para que você encontrasse razões, vocês encontrassem provas, evidências ou argumentos para acreditar na existência de Deus, mas para que você pudesse saber quem é o Deus em quem você crê. Não basta saber da existência de Deus, é necessário saber quem Ele é, como pensa e como sente, o que pretende fazer e o que está fazendo, como devemos nos relacionar com Ele, o que podemos esperar dEle e o que Ele espera de nós. É isso que a Bíblia ela conta para nós, ela fala para nós e ela nos ensina. Muitas vezes, nós queremos, as pessoas estão querendo, no mundo todo, provar a existência de Deus. Tá? Não, Deus aqui, na sua palavra, Ele quer se apresentar, Ele quer se mostrar, Ele quer se relacionar. Ele quer mostrar quem Ele é, tá? O que Ele espera de cada um de nós e o que Ele pode fazer. E esse tem a ver com o nome de Deus. É isso que tem a ver com o nome de Deus. Então, nós vamos ver uma coisa que é muito interessante está acontecendo aqui. É que, deixa eu colocar aqui, deixa eu me organizar. Disse, essa é a palavra, que talvez resume aquilo que nós queremos expressar sobre o nome de Deus. A origem, o nome mais antigo, o nome que veio, todos os outros nomes foram atrelados, foi a essa declaração que Deus fez a respeito de si mesmo. Tá? Então ele disse, Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Tá? Esse é o mais antigo nome, e daqui que derivam todos os outros nomes, talvez de maneira errada. Tá? Por isso que eu também queria que essa música fosse colocada, porque eu queria explicar para vocês como é que surgiram essas variações, esses nomes, tá? Yahvé, Javé, Jeová, tá? Eu quero explicar um pouquinho essas variações que foram na transliteração. E muitas vezes a transliteração para o nosso idioma, tá? Ela não é muito feliz, ela não foi feita de forma correta. Tá? E nós usamos isso, porque ninguém explicou para nós. Ninguém explicou porque nós falamos isso, porque nós cantamos, porque nós usamos essas palavras. Tá? Ok, então, encontramos aqui nesse capítulo o chamado de Moisés, para tirar o povo do Egito. Moisés cuidava do rebanho do seu sogro, Jetro, tá? E alguns de vocês, na Bíblia de vocês, aparece Jetro ou Reuel. Ele é um sacerdote de Midian, tá? E ele chegou a Horebe. Horebe ou Monte Sinai, tá? Então são os dois nomes que tem esse Horebe ou Monte Sinai. Monte Sinai vocês conhecem como Monte de Deus, onde o povo de Israel subiu lá para adorar, ele foi até o Monte Sinai para se encontrar com Deus, o monte de Deus, onde Deus revelou os 10 mandamentos, também foram dados ali no Monte Sinai. Horebe Monte Sinai, tá? São os nomes, são significados, têm o mesmo significado, tá? Então foi esse encontro de Moisés na sarça ardente, aconteceu no Monte Sinai. Aconteceu nesse monte chamado Monte Horebe, ok? Ali ele ele viu uma sarça em chamas e procurou saber o que era, tá? Nesse momento Deus chama e fala com ele. Essa palavra, Deus chama e fala com ele, é interessante, tá? Então, talvez nós não estejamos entendendo a questão do chamado de Deus.
Tá? Não, Deus chama pastor, Deus chama líderes, Deus chama as pessoas. Tá? Mas o que nós estamos falando aqui na palavra de Deus, Deus chama o seu povo, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulos de todas as nações. Esse ide é para todos, é para toda a igreja, é um chamado, tá? E é isso que nós temos que responder. E por que aqui, e o chamado é claro, só que, tá? Deus disse, Deus fala assim, olha, primeira coisa que Deus, ele fala, ele disse que viu a opressão do povo, ouviu o clamor deles, conhece ou está atento aos seus sofrimentos, então desceu para os livrar e levá-los para a terra prometida. Por isso chama Moisés para ir ao faraó, tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então tudo isso onde nós lemos aqui é interessante, desceu para livrar. Então, no Novo Testamento eu falei assim, onde está Deus? Deus está aqui, Deus está entre nós. E lá, no Antigo Testamento, Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Então, esse entendimento que Deus desceu para livrá-los, né, era assim, a atuação de Deus no Antigo Testamento, ele descia, ele fazia as coisas, ele envolvia as pessoas, chamava as pessoas, comissionava e ele subia. Tá? Por isso que no Salmo 100 ele fala assim, nos céus está o nosso Deus e faz tudo como lhe agrada. Tá? E se perguntar hoje para um cristão, onde está Deus? Deus está aqui. Deus está entre nós. Tá? Então, há uma coisa que parece que a ficha não cai. A ficha não cai. Então Deus desceu do céu para livrar o povo. Não. Hoje não. Hoje Ele já está entre nós. Ele está entre nós. Ele está aqui. Tá? Então, uma coisa interessante que acontece, é comum nós olharmos para essa passagem aqui, e para a experiência de Moisés de uma maneira negativa. Isto é, entendemos que Moisés resistiu ao chamado e ele discutiu com Deus. Tá? Você já fez isso? Deus falou para você fazer uma coisa, mas você começou a discutir com Deus. Olha, eu não sou a pessoa adequada, tá? Não estou com muita disposição, não, tá? Então, chama outro. Tá, o fulano de tal é melhor do que eu. Você já fez isso? Eu já fiz. Eu já fiz isso. Tá? Então, a tal ponto de chegar e desistir, falar assim, eu não tenho essa qualificação, né? Tá? O outro é melhor do que eu. Tá? Cheguei a desistir. Tá? Então Moisés é mais ou menos isso também. Ele começou a discutir com Deus. Tá? E o que ele começa? Nós vamos falar um pouquinho o que ele falou com Deus e como Deus falou com ele. Então, deixa eu só voltar aqui, né? Quando, porém, nós observamos outros textos da Bíblia também, nós vamos ver que as pessoas que são chamadas, né, é uma experiência comum deles. Tá? Eles começam a discutir com Deus, começar a conversar com Deus, dialogar com Deus. Tá? E começa a dar algumas respostas negativas. Tá? Não é só com Moisés, isso é natural. Isso é natural. E nós muitas vezes recebemos a mensagem da palavra de Deus como uma coisa natural, como uma coisa que vai acontecendo assim, sabe? Nesse envolvimento. Então parece que você não tem um diálogo com Deus. As coisas vão acontecendo, né? Porque a igreja está fazendo, as pessoas estão fazendo, então eu vou na onda. Mas você não tem aquela conversa íntima com Deus, o relacionamento com Deus que Ele quer. Ele chama você e Ele quer preparar você. Ele quer preparar você. Mas lá dentro,
Você tem algumas questões, e essas questões são importantes para todo aquele que é chamado por Deus. E eu quero falar com cada um de vocês, tá? Aqueles que nos ouvem também, porque vocês também, tá? De alguma forma foram chamados por Deus também. Tá? Olha só. Por que Moisés relutou ao chamado de Deus? Como Deus responde a cada uma das objeções de Moisés? Se você nunca relutou com Deus, acho que está no momento de você fazer fazer esse questionamento, porque se você está indo por inércia, ou na onda do que está acontecendo na igreja, na religiosidade, mas você nunca teve um momento de conversar com Deus mesmo, a respeito do seu chamado, a respeito daquilo que Ele espera de você, então nós começamos a ter algumas coisas que precisamos fazer aqui, e eu penso que Moisés levanta algumas perguntas que são fundamentais para entender o seu chamado. Tá? Então nós vamos ver aqui algumas coisas que são fundamentais mesmo para nós podermos entender por que Deus nos chama e por que Ele tem feito isso com cada um de nós. E a primeira coisa, a primeira questão, tá? A primeira relutância de Moisés, por parte de Moisés, é justamente isso. É quem eu sou. Quem sou eu para ir ao faraó? Quem sou eu para livrar o povo do Egito? Quem sou eu? É a primeira coisa. Tá? Então, quando alguém recebe uma atribuição de Deus, tá? A primeira coisa que você Moisés perguntou é: quem sou eu? Tá? Então, acho que no nosso chamado, nós temos algumas dessas implicações e precisamos saber. Por quê? Então, nós vemos aqui, e a resposta de Deus, olha só, quem sou eu para ir ao faraó? Então, a resposta de Deus tem a ver com o nome dele. Ele fala assim no versículo 12, eu estarei com você. Eu estarei com você. Olha só que interessante quando ele fala isso, né? Ele perguntou, quem sou eu para fazer isso? Qual a habilidade que eu tenho para isso? E simplesmente Deus responde para ele. Ele respondeu a essa pergunta de Moisés, eu estarei com você. Eu estarei com você. Isso já basta. É tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Olha só, a palavra hebraica traduzida para eu estarei é a mesma traduzida como eu sou. Versículo 12, versículo 14, aqui que está a chave do entendimento do nome de Deus. A mesma palavra traduzida que eu estarei é a mesma traduzida por eu sou. É a mesma tradução. Por isso que nós temos que olhar a linguagem original para dar esse entendimento. Nós estamos falando a mesma coisa. Quando Deus fala eu sou, Ele está dizendo eu estarei com você. Tá? Então, algumas coisas que nós questionamos na nossa, quando Deus nos chama, é justamente isso. Tá? Talvez não entendemos ainda o chamado, tá, ok? Mas Deus está nos chamando. Deus está chamando um povo. Deus está chamando um povo para levantar que era seu. Tá? Então, interessante que lá no Egito, eles eram escravos. 40 anos como escravo no Egito. Eles não tinham etnia, eles eram o quê? Escravos. Eles eram escravos. Eles não tinham uma nação, não tinham um povo. Tá? Não sabia viver numa cidade, não sabia viver em sociedade. Não sabe. Então Deus tira eles lá do Egito, Deus tira eles e dá uma etnia,
eles são chamados de hebreus. Depois, aliás, já a experiência de Jacó, eles são chamados de Israel, porque Jacó lutou com Deus e o nome dele foi mudado, de Jacó para Israel. Então são chamados os israelitas, porque fala o meu povo de Israel aqui. São os nomes que aparecem aqui na história. Então eles agora são chamados de israelitas. E agora Deus leva um povo, Deus leva a uma nação, Deus leva a um local, aonde eles vão se formar em sociedade, vão criar leis. É isso que acontece. Se você vai criar uma cidade, vai viver num novo lugar, tá? Ali precisa ter leis, aí precisa. Então Deus dá a lei para eles. Por isso que Deus deu a lei, porque esse povo não tinha ainda não tinha etnia, não sabia o que eles eram, de escravos, né? Então, só para vocês entenderem um pouco o que acontece na história de Israel aqui, tá? Desde que Deus chama esse povo, desde que Deus livra esse povo. Tá? Então, nós temos aqui que essa é a prova de que realmente Moisés precisava. Que eu sou é quem te envia. O eu sou é quem te envia. Tá? Ainda não dá muito esse entendimento, tá? Mas a garantia visível de que Deus certamente cumpriria o prometido. Garantia visível que quando eles estivessem, tá? Que eles saíssem ali, quando da libertação, eles iam primeiro provar visivelmente os milagres, o poder de Deus agindo no meio deles, mostrando que Ele é realmente Deus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Então, nós temos aqui essa prova de que os fenômenos sobrenaturais que aconteceram, que eles viram, que eles presenciaram, as pragas, o que aconteceu no Egito, realmente assim, Deus está aqui, Deus está presente. O eu sou te enviou. Eu estarei com você, Moisés. Eu estarei com vocês, visivelmente. E foi o que aconteceu. Então, uma época de maiores milagres que nós falamos sobre a questão dos milagres, foi uma das épocas. Um dos períodos que houve muitos milagres foi a época de Moisés. Foi essa época de Moisés. Tanto lá no Egito como no deserto. Eles viram os milagres. Tá? Então, primeira coisa foi isso. A segunda é quem é que me chama? Qual é o nome dele? Aqui está. É aqui que realmente pega o nosso texto, tá? Dessa segunda manifestação de relutância por parte de Moisés. Qual é o nome de Deus? Quem és tu, Senhor? Deus ainda não se identificara a Moisés por nome. Olha só, Deus ainda não falaram quem ele era, pelo nome. No versículo 14, ele fala assim, eu sou o que sou. Esse é o meu nome. Nome pelo qual Deus queria ser conhecido e adorado em Israel. Eu sou o que sou. Nome que revelava seu caráter como Deus confiável e fiel, desejou de plena confiança do seu povo. Eu estarei completado com você. Eu sou o que sou, significa eu estarei com você. Eu estarei com você. O mesmo significado de eu sou e eu estar. É a mesma coisa que acontece no nascimento de Jesus, que o seu nome é conhecido como Emanuel, Deus conosco. Eu estarei com vocês. Tá? Então esses nomes que começam a aparecer, tá? Veio transliterado dentro da história, vem desse nome aqui, chamado de Yahvé, que os judeus mais antigos, eles não pronunciavam esse nome que poderia
era tão sagrado esse nome que eles não pronunciavam esse nome. Tá? E esse nome, assim, transliterado é IHW, tá? IHW, não. IHW, tá faltando um. IHW, ele não tem consoante. Ele não tem consoante. IHW, nossa. H de novo? É H de novo, então. Tá? Então, esse nome foi transliterado para Iavé. Iavé. Mas esse nome não dá para ser soletrado, tanto que os judeus não soletravam esse nome, de tão sagrado que era. E eles então usavam, em vez disso, Adonai. Adonai era usado, eles chamavam Deus de Adonai. YHWH, tá? Você vê alguma consoante aí? Tá? Vogal, desculpa. Só vê consoante, vogal, tá? Aí eles pegaram a palavra Adonai, pegaram as vogais da palavra Adonai, juntaram com Iavé, e aí que eles começaram então a falar o nome Iavé. Eles juntaram os dois, tá? Iavé quer dizer, depois, né? Esse YHWH, tá? Com Adonai. Juntaram esses dois, pegaram a consoante de um e a vogal de outro e eles transliteraram para Iavé. Tá? Então, para nós ocidentais fazermos a leitura, nós não conseguimos fazer a leitura, tá? Como era o nome de Deus, Iavé, como eles tinham lá. Então eles tinham que colocar as vogais, porque sem as vogais a gente não consegue soletrar. Entendeu? É isso que está acontecendo. Então depois veio Iavé, Javé, Jeová, tá? Esses nomes foram transliterados de uma gramática errada. A gramática dela é errada. Então, vocês dois que estão estudando seminário aí, tá? Que vocês aprofundarem isso aí, se estudarem um pouco, vocês vão entender um pouco do hebraico, quando vocês estudarem hebraico e o grego, principalmente o hebraico. Tá? Pesquisem sobre isso, vocês vão achar coisas interessantes. Tá? Então, Deus está falando. Tá? Então, Deus queria ser conhecido como eu sou. Tá? Eu sou o que sou. Tá? O nome que revelava o caráter de Deus, tá? Quem Ele era, o que Ele esperava de nós e o que Ele faria. Tá? Então, Deus, no versículo 12, quem eu estarei é completado por com você. Eu estarei com você, Moisés. Essa foi a palavra que ele ouviu, tá? E que talvez não desse ainda confiança, né? Então, tudo bem, Deus está comigo, Ele vai estar presente, Ele vai se agir visivelmente, mas ainda para Moisés não foi suficiente. Não foi suficiente, tá? Então, a terceira manifestação, questão que Moisés levantou, foi a respeito, então Moisés fala assim, mas se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disseram, o Senhor não lhe apareceu. E se eles não acreditarem em mim e não quiserem, o Senhor não lhe apareceu. Então Deus, no versículo 18, 3:18, Ele dá as garantias para Moisés. No versículo 18 ele diz, os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Em seguida, e eles se apresentarão ao rei do Egito. O Senhor Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao nosso Deus. Ao nosso Deus.
3 dias no deserto, andando, para chegarem ao Monte Sinai, ao Monte de Deus, para prestarem culto a Deus. Desde o início, desde Gênesis, nós vemos que Caim matou Abel, e a geração do Messias começou a ser, a história começou a desvirtuar e ir para longe. Tá? Então Deus dá mais um filho a Sete, e a partir desse filho começa-se a adorar o Senhor, prestar culto a Deus. Eles estavam no Egito, eles não tinham como prestar culto a Deus. Então a primeira ação de libertação do Egito foi para que eles prestassem culto a Deus. Começassem a adorar o seu Deus, começassem a ter momentos de culto, de adoração. Então esses cultos de adoração não começam aqui lá no Novo Testamento com a instituição da igreja. Antes eles já eram instruídos a apresentarem culto a Deus. Foi isso, a primeira ação, depois da libertação, foi para que eles prestassem culto a Deus no deserto. Interessante isso. É o que nós fazemos até hoje. Só que nós perdemos essa reverência a Deus. Esse momento de culto e adoração a Deus não chega a ser mais importante. Então, você pode hoje, pós-pandemia, o novo normal, é você ficar em casa, você ficar tranquilo e você poder ouvir a palavra de Deus, escolher as músicas que você gosta e fazer o seu culto, como isso você estivesse prestando culto a Deus. O culto a Deus sempre foi culto à comunidade. Então, quando Deus reuniu o seu povo novamente, Ele levou eles para o deserto, a primeira ação é de prestar culto a Deus. Eu vou mostrar tudo isso para você, Moisés. Mas como é que eles vão acreditar? Como é que eles vão acreditar? Então, no começo foi difícil. O faraó não libertou eles, não deu essa liberdade para eles saírem. Então aí veio o poder visível de Deus nas pragas. Deus está presente. O eu sou, Ele é. Uma tradução mais simples é Ele é, simplesmente isso. Aí veio os números. Ele é a paz, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, é o Deus da justiça, é o Deus forte. Começou a aparecer vários, mas com uma gramática errada. Porque todo o nome de Deus, ela procede daqui, do eu sou. Tudo que aqui for fora isso, do eu sou, nós vamos ver algumas coisas que são bem complicadas de nós podermos entender. Então, eu quero passar rápido aqui. A quarta é sobre a sua habilidade. Sobre a sua habilidade. Eu nunca tive facilidade de falar, já aqui no capítulo 4 já. Não é que ele era gago. Muitos falaram que é gago, que Moisés era gago. Isso aí é uma invenção. Isso não é o que quer dizer a palavra aqui, que ele nunca tive facilidade para falar. Muitos traduziam isso, até ensinavam as crianças na escola dominical que Moisés era gago. Vocês já aprenderam isso? Aprenderam isso? Está errado. Moisés ele não tinha eloquência de falar diante das pessoas, de responder principalmente a uma autoridade que nem o faraó. Ele não tinha argumentos, ele não tinha ele não tinha eloquência para falar. É isso que significa que ele não tinha facilidade para falar, é isso. E nós começamos a traduzir, se você pegar então vamos ver que Moisés, ele falou, eu não tenho facilidade para falar com as pessoas. Foi o que eu falei, a primeira coisa que eu falei para Deus, falei assim, eu tenho certeza que está me chamando? Eu não tenho facilidade de falar com as pessoas. Me falar em público, ainda eu gaguejo,
a minha sobrancelha treme tudo, tá? Eu fico meus dentes começam a serrilhar, de tão nervoso que eu fico quando eu tinha que falar na frente das pessoas. Eu falei, o senhor tem certeza que o senhor está me chamando mesmo? Não tinha eloquência, não sabia o que falar, não sabia como falar para as pessoas. Moisés também. Tá? E a quinta questão, relutância de Moisés, é sobre a sua disposição. No versículo 13 do capítulo 4. Eu não quero ir, manda outra pessoa. Eu não quero ir, manda outra pessoa. Aí, tá? Olha só, junto com Arão, eu estarei, diz que Deus se irou com Moisés. Deus se irou com Moisés e falou assim, junto com Arão, eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer, e ele será o seu porta-voz diante do povo. Arão, tá, seu irmão, ele está a caminho no deserto para se encontrar. Eu já falei com ele está a caminho do deserto, ele vai te encontrar. E ele será o seu porta-voz. Tá? Não bate essa ideia de que Moisés era gago, tá? Por isso que ele não sabia falar. Não, ele não tinha eloquência para falar. Arão já tinha. Tá? Então Deus usa os seus dons, os dons das pessoas. Tá? Então, nós começamos a verificar algumas coisas que são importantes aqui que nós, tá? Então, a grande pergunta da Bíblia, a grande pergunta que nós temos é: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? A grande pergunta da Bíblia, tá? E Deus responde: eu sou o que sou. Eu sou Jesus. Sabe qual é o nome de Deus? Jesus. Você sabe onde está isso? No Evangelho de João, diz para vocês o 8 eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Tem 7 ou 8 eu sou, a declaração. Você quer ver onde está isso? Abra lá em João capítulo 8, versículo 58. Seu Deus tem nome? Seu nome é Jesus. João 8,58. Lá em 8,58, ele diz assim, olha só. Jesus antes, no versículo, ele fala assim, só do versículo 54, só para saber o que está acontecendo aqui. Versículo 54, capítulo 8 do Evangelho de João. Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é o nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai, Abraão, exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. E no versículo 57, os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Perguntei a um espírita, que ele falava sobre Apocalipse, falava sobre vários assuntos, que ele estava discutindo, o que vai acontecer no final dos tempos, que estava próximo e tal. Aí eu falei assim, eu joguei na lata, eu perguntei para ele: você sabe quem é Deus? Eu falei: sei, eu sei quem é Deus. Quando você conhece uma pessoa, tá?
É lógico que essa pessoa, quando é amigo, quando é mais íntimo a você, né? A primeira coisa que você sabe dela é o nome, não é? Então eu pergunto para você, qual é o nome de Deus? Aí ele ficou perguntando. Aí ele olhou para mim e falou assim, você sabe? Não, eu estou perguntando para você, você sabe o nome de Deus? Aí ele ficou, não, eu preciso pesquisar isso aí direito, né? Eu preciso pesquisar melhor, tá? E ele ficou lá olhando assim, e ele falava sobre várias coisas, né, daquele entendimento que o espírita tem da Bíblia, né? Ele falava várias coisas, eu falei assim, qual é o nome de Deus? Aí eu falei para ele, o nome de Deus é Jesus Cristo. O nome de Deus é Jesus Cristo. E Jesus mesmo declarou isso. Antes de Abraão fosse, ou antes de Abraão nascer, eu sou. É o mesmo termo que é usado aqui, o eu sou é o mesmo usado aqui em Êxodo. Se vocês estudarem as declarações de Jesus, de quem é Jesus, no Evangelho de João, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Ele mesmo se apresentando, Jesus mesmo se apresentando no Evangelho de João, o eu sou. Falamos de tantas divindades na Bíblia, falamos de tantas divindades, falamos aí, mesmo na Bíblia mesmo com esse povo que estava lá, que eles não sabiam quem era Deus. Eles adoravam e cultuavam muitas outras divindades, olha só, lá no Egito. Por isso que lá no Monte Sinai, eles fizeram lá a adoração, junto com Arão, fizeram o bezerro de ouro, porque eles viram isso no Egito. Se o meu Deus não responde aqui, se o meu Deus não faz milagres aqui, vamos convocar o Deus lá, que eu vi lá no Egito, que faz o milagre. Que se manifesta. É isso que está acontecendo, gente. Nós procuramos nomes, nós procuramos divindades, na verdade, para ver qual que responde para mim. Responde a minha questão, responde a minha necessidade. Se esse responde, eu vou seguir a esse. É isso que a gente está fazendo. Existe uma conexão da declaração do eu sou, no versículo 14, com a promessa de Deus, certamente estarei contigo. O nome de Deus, a identidade essencial de Deus, é aquele que promete estar com você e aquele que o envia. Não existe relacionamento pessoal sem revelação. O sentido revelar e tirar é tirar o véu. Fazer conhecido o que era secreto ou ignorado, descobrir. Uma das coisas que eu falei para os casais aqui, é que eles não estavam tão nervosos no dia, tá, do casamento, eu falei assim, vocês precisam tirar as máscaras. Tirar as máscaras, tá? Lógico que o casamento é se despir um ao outro, mas tirar as máscaras. Tirar as máscaras é revelar, é tirar o véu, fazer conhecer o que era secreto ou ignorado, descobrir. É isso que um casal tem que fazer, que Deus faz isso conosco. Ele se descobre para nós, ele se revela a nós. Tá? Então, quando afirmamos que Deus revelou a si mesmo, nós estamos dizendo que Deus decidiu mostrar-se, manifestar-se e dar-se a conhecer. É isso que Deus faz. E esse tipo de relacionamento que Ele quer ter conosco. Quem é Deus?
o que Ele espera de você. O que Ele prometeu fazer? Ele prometeu que Ele estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. O Eu Sou te envia. De outra maneira, tudo quanto estaria ao nosso alcance seria a intuição da existência de Deus. Mas jamais saberíamos quem Ele é ou qual a natureza do seu caráter e, portanto, jamais poderíamos desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. Por que nós não desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus? Porque nós só vivemos de intuição de quem é Deus. Ouvimos falar, nós lemos, nós ouvimos as pessoas falarem, mas eu não tenho um relacionamento pessoal com Deus porque eu vivo de intuição. É isso que está acontecendo. O que nós podemos aprender? Ser chamado por Deus nunca é algo fácil e simples. Nunca é. Podemos olhar para Moisés e ver como ele relutou em aceitar o chamado. Porém, essa é uma experiência comum a todos que são chamados por Deus, pois envolve um conflito de vontades. Na verdade, quando você tem um encontro com Deus mesmo e Ele te chama, você está diante de um conflito de vontades. Porque não é exatamente o que você queria que acontecesse na sua vida. Tá? E esse choque, essa relutância te leva a conversar com Deus. Eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos fazer, tá? Hoje, para entendimento do seu chamado. Tá? Hoje eu estava orando, estava falando com Deus, falei assim, olha, o meu interesse e esse meu conflito de vontades parece que realmente tem que ser revisto, porque não está muito claro para mim, as coisas que realmente Deus quer de mim e eu quero que Ele faça e como Ele está fazendo na minha vida. Tá? A pessoa chamada precisa abandonar a sua vontade e se submeter à vontade de Deus. Isso é fazer a vontade, é abandonar a sua vontade. Nós temos conflitos de vontade e Deus sabe bem disso. E Ele quer conversar com você. Tá? Mas desde que você encontre com Ele, você tem esse encontro com Ele. Essas questões ajudam a definir o chamado. Precisamos primeiro saber quem somos. É a primeira pergunta de Moisés. Quem sou eu? Quem sou eu para ir ao faraó? Quem sou eu para ir à frente das pessoas? Quem sou eu? Não cumprimos o chamado pela nossa própria capacidade, habilidade e posição social. Tá? Por isso que eu sempre chamado. Se você quer exercer um ministério pastoral, missionário, tá? Tenha um chamado claro de Deus. Tenha um chamado claro de Deus. Não é porque a igreja fala, você é um grande líder, você é uma pessoa que é eloquente, fala com as pessoas, então você poderia ser pastor. Tem muitas pessoas que estão sendo escolhidas dessa forma para o ministério pastoral, para a liderança da igreja. A sua habilidade, mas Deus não o chamou. A promessa de Deus a Moisés é, eu serei com você, versículo 12. Precisamos saber quem nós representamos. Quem é que nós representamos? A que Deus estamos servindo. Precisamos conhecer o público a quem nos dirigimos. Moisés sabia muito bem, tá? Então, quem nós estamos servindo? É isso que Moisés precisa sair claro para ele exercer o seu chamado. A quem eu estou servindo? Qual o público ao qual Deus está me falando? Tá? O missionário tem Deus dirige ele a um público, dirige ele, prepara ele para um público. Tá? Eu penso
que há uma pergunta que não é completamente resolvida e surgirá novamente. A pergunta é: qual é o seu nome? Paulo perguntou isso no caminho de Damasco, quando teve aquele encontro com Jesus. Quem és tu, Senhor? Jacó, quando teve o encontro com Deus no vale de Jaboque: quem és tu, Senhor? A pergunta é: qual o seu nome? Quem é o Senhor? Parece que Êxodo pretende responder essa pergunta. Os israelitas precisavam saber. Afinal, não serviam esse Senhor, e no Egito havia muitas divindades. Tá? Olhem bem, tá? Que eles não, o pessoal lá que estava lá escravo, eles não serviam a esse Senhor, não. Eles não serviam ainda. Você já teve uma experiência de chamado para algum ministério? Ou tarefa? Ou emprego? Embora normalmente nós falamos de chamado mais em termos de chamado pastoral ou missionário, todo cristão é chamado. Todo cristão é chamado. Como foi a sua experiência? Você consegue se identificar com Moisés? Você precisa conversar com Deus. Você precisa se identificar com Deus. Deus está chamando. Deus está chamando. Tá? Então nós vemos vários, um jovem rico, as pessoas que falavam: não, primeiro deixa eu sepultar o meu pai, primeiro... várias coisas que nós temos, quando conversamos com ele, falaram: ainda não é a época. Quando mais tarde, depois que eu formar, depois que eu exercer minha carreira profissional, aí então eu vou te seguir. Deus está chamando cada um de nós. Temos um chamado para o discipulado. Temos um chamado para seguir a Jesus. Temos um chamado para fazer discípulos. Que vamos responder a Deus? O nome de Deus, a identidade essencial de Deus, é aquele que estará contigo quando você tiver que fazer algo que teme ser difícil demais. Isso faz muito sentido. Deus está dizendo a Moisés como terá ocasião de dizer a cada um de nós: eu estarei com você. Eu não farei, olha só, eu não farei isso por você. Eu não farei isso sem você, mas não deixarei que faça sozinho. É isso o significado, se você quer uma tradução mais, olha, Deus está falando: eu não farei isso por você, eu não farei isso sem você, mas não deixarei que faça sozinho. Deus está te chamando, porque Ele quer fazer as coisas com você. Você fica esperando que Deus vai fazer as coisas, mas sem o seu envolvimento, Deus não vai. Deus só vai fazer as coisas com o nosso envolvimento. Então temos as respostas: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Lógico que temos um conflito por trás disso, dessa palavra. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É muito bonito. Mas Deus vai provar realmente, se você realmente está pronto, se você sabe quem você é, se sabe quem é Deus, você sabe o que Ele espera de você e o que Ele fará por você e através de você. Bem? Vamos orar e vamos participar da ceia neste momento aqui. Tá? Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Talvez nosso entendimento ainda seja pequeno a respeito do Senhor, porque quando o Senhor nos tem chamado, nós não temos ouvido a Tua voz claramente, ó Pai. Mas como Moisés teve essa experiência tão profunda na sarça que ardia, e que fez com que ele realmente
viesse a tua presença e tivesse essa experiência, nós também hoje participamos, ó Pai, dessa mesma experiência, porque é o mesmo Deus. É o Deus que realmente se revelou a nós como aquele que diz que sempre estaria conosco e que faria junto conosco todas as coisas, ó Pai. E nós somos hoje a tua igreja, que realmente o Senhor possa despertar esse chamado em cada um de nós mesmos. Respondermos a Ti, questionarmos a Ti, Senhor, e realmente depois chegarmos a uma definição e falarmos a Ti: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Obrigado, Pai, porque essa é a palavra que o Senhor nos revela e revela o Teu nome também. Agradecemos agora e também leva-nos a participar agora dessa mesa que o Senhor tem colocado para nós nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.